Salve, torcedor Cruz Maltino, tô chegando agora, depois de Fluminense 2, Vasco 1, no Maracanã. Tô fora do Rio, mas observei, vi o jogo atentamente e mais uma vez o Vasco é presa fácil dos seus próprios erros. O Vasco, infelizmente, não vem conseguindo manter o nível das atuações, o equilíbrio, a regularidade. E o que vem acontecendo é o seguinte, meus amigos. O Vasco está precisando sempre tomar gols para poder reagir. E aí fica difícil, né? Então é o que eu sempre digo. Erros individuais, erros coletivos. O Vasco vem perdendo para si mesmo. Vem perdendo jogos que poderiam perfeitamente pontuar. Contra o Bragantino e contra o Fluminense hoje. Dois resultados iguais, 2-1. E o Vasco, com a certeza que dava para conseguir, nesses jogos, atingir uma pontuação aí, no mínimo um empate. Hoje, contra o Fluminense, não foi diferente. O Vasco começou mal o jogo, o Fluminense teve um domínio maior no primeiro tempo, chegou o seu gol numa falha terrível da zaga, que deixou o Ganso cabecear entre os zagueiros, entre os defensores, e obviamente teve aquele pênalti a favor do Vasco não marcado, na minha visão, penalidade, mas tirando a arbitragem, a gente tem que analisar aqui o futebol do Vasco, que o futebol do Vasco está devendo. O Vasco foi para o segundo tempo, e aí é que eu digo, precisou tomar o gol para poder crescer na partida. Tentou crescer na base da agressividade, na base do chuveirinho, outra coisa, né? A gente tem que pontuar aqui, abrir um parênteses rápido, tá muito difícil, né? O Vasco hoje em dia apostando nesses chuveirinhos, nessas bolas longas, e isso é complicado. Não sei se é por conta de ter tomado o gol e tentar os gols de qualquer maneira, mas isso tem influenciado diretamente a má atuação ofensiva. E aí acabou sofrendo mais um gol do Fluminense, que encontrou, né, na desatenção vascaína, nos erros do Vasco, na incompetência aí do meio-campo, do sistema defensivo, encontrou o gol aí. O Vasco conseguiu correr atrás, num belo cruzamento lá do Hugo Moura, o Verratti colocou na rede, e depois disso, o Vasco começou a bafa. Teve oportunidades, como aquela do Cleiton, teve oportunidades de empatar a partida, mas futebol, eu já falei no jogo passado, não tem justiça. O que tem justiça, meus amigos, é bola na rede, é competência para colocar a bola na rede. E isso o Vasco não teve mais. O Vasco vem falhando muito nesse quesito. É um fator que o Ramon Dias precisa pontuar demais nesse time, porque tá complicado. O time do Vasco abusando de chuveirinhos, de jogada de longa distância e não tendo aí o mínimo de organização possível. Falta organização a esse time. Falta muito mais a esse time. Não só o lado de peças, que a gente sempre vem batendo aqui, fica até chato e repetitivo a gente sempre pontuar que o Vasco não está com um elenco digno de se sustentar numa Série A com esses jogadores que tem lá. Precisa de mais jogadores. E além disso, vem falhando também taticamente e nas convicções também do treinador, né? O Ramon Dias. Acho que o Ramon vem apostando em determinados jogadores, insistindo em determinados jogadores aí, que não estão acrescentando muito. Eu vou dar um exemplo nas substituições, né? Colocou o Zé Gabriel, né? Tirando... Então, o que acontece, meus amigos? Eu acho que o Ramon está um pouco perdido aí nesse métier aí. Não está tendo, talvez, convicções, né? Para poder aí acertar o melhor Vasco. Outro exemplo, hoje ele entrou com o Maicon e o João Victor, jogador super que vem a peso de ouro para o Vasco, não tem ganhado aí oportunidades aí, mas não sei o que aconteceu. Fato é que o Maicon entrou no sistema defensivo e fica aquela coisa, né? Será que falta realmente convicções ao treinador? O que está faltando aí? O buraco que está se tornando aí essas últimas derrotas aí. Além da falta de peças, né? O Ramon tem se virado aí com o que tem, e isso talvez esteja fazendo com que o treinador fique um pouco perdido.
Obviamente, ele é o menos culpado disso tudo. A gente também tem que pontuar isso. Graças ao Ramon é que a gente tem mantido aí a esperança de ver um Vasco mais competitivo. Mas é o que eu digo, não adianta ser competitivo, não adianta dizer que o Vasco jogou bem, que poderia ter empatado, que poderia ter virado, se não conseguir construir esse resultado. E para construir esse resultado, tem que jogar bem, tem que atuar bem, os setores têm que funcionar como um todo. Isso não vem acontecendo. O Vasco vem entrando desligado, né? E os adversários estão aproveitando as oportunidades, e não que os adversários estejam jogando bem. Eles encontram, né, na desatenção do Vasco, nos erros do Vasco, essa oportunidade de colocar a bola para a rede. E veio o que aconteceu hoje contra o Fluminense. O Fluminense fez um jogo maravilhoso. Foi superior em alguns momentos, né? Porque, digamos assim, foi mais letal, né? Naquele sentido da palavra, de mais cirúrgico, digamos assim. Foi mais efetivo. E por isso conseguiu fazer, né, esses 2 gols. E aí o Vasco começou a correr atrás na base do abafa, da necessidade. E aí imprimiu um ritmo mais acelerado na metade para o final. E o que aconteceu, a gente vê aí. Não deu em nada. O Fluminense 2, Vasco 1. E agora é contra o Criciúma. Um time que segue ali também na parte do meio. Mas é um jogo aí de 6 pontos. É um concorrente direto aí para o Vasco pontuar e se afastar dessa zona de degola aí. Porque o torcedor do Vasco não aguenta mais. Já são 2 derrotas em 3 jogos. E isso é preocupante. E agora tem um jogo contra o Criciúma. Um jogo extremamente preocupante. E que o Vasco precisa pontuar mais do que nunca. Outra coisa que eu tenho observado. O Vasco está na dependência de Payet. O Ramon ainda não encontrou aquele sistema correto para fazer com que supra aí a ausência do Payet. Tem colocado no meio campo, entra a hora com algumas peças, entra a hora com outras. E a gente ainda não viu ali um cara que mude esse panorama aí do Vasco, né? O Vasco está ainda muito necessitado do Payet. Já vinha perdido o Paulinho Paula, já vinha perdido o Jair. E agora sem o Payet, então, o bicho pega mais ainda. E é o que eu digo. Sinto o Ramon ainda um pouco perdido nesta situação. Vamos ver aí como ele vai reagir, como ele vai levantar esse Vasco pro próximo jogo. Uma coisa é certa, o Vasco está numa ladeira abaixo aí e precisa vencer. E não adianta vir com aquele discurso de que conseguiu jogar bem em algum momento, criou oportunidades, foi injusto. O que vale são os 3 pontos. O que vale é a bola na rede. E o Vasco não está conseguindo ser competente nestes quesitos. Bom, meus amigos, não dá muito também para a gente ficar se alongando. Não adianta ficar também aqui esticando a corda em relação a esse assunto aí. Os erros estão aí, erros individuais, erros coletivos, erros de convicção, erros de visão, enfim, erros de leitura. É preciso o Ramon sentar com esses jogadores aí, tentar aí colocar um time que possa manter um equilíbrio na competição. O Campeonato Brasileiro é equilíbrio, é rendimento, é uma regularidade. O time que não mantém um equilíbrio, uma regularidade, vai ficar para trás. Agora eu quero a sua opinião. O que você achou dessa derrota aí? Quais os principais culpados? Quem mais se destacou? Quem foi o pior jogador em campo? Enfim. Comente, participe, eu quero ouvir você. Bom, mesmo de longe, deixo aqui meu abraço. Um grande abraço a todos aí. E segunda-feira a gente está de volta lá no Rio para poder comentar muito mais e poder analisar aí outras situações do Vascão. Aquele abraço!